Boa noite. Boa noite. Comerciantes que torturaram funcionários depõem na polícia da Bahia. E continuam em liberdade. A renda dos trabalhadores sobe quase 3% no trimestre maio, junho e julho. O desemprego cai ao menor índice desde outubro de 2015. O governo não prevê Auxílio Brasil de R$600 no orçamento para o ano que vem. A proposta é de R$405. 8 dias de incêndio consomem uma área de cerrado em Mato Grosso. Fotos da Polícia Federal Americana mostram documentos secretos encontrados na mansão do ex-presidente Donald Trump. Veja também como a Constituição dos Estados Unidos incorporou os princípios de igualdade e liberdade. O Jornal Nacional está começando. Os comerciantes que torturaram 2 funcionários por causa de um suposto furto de R$30 prestaram um depoimento hoje. Os homens acusados de torturar os 2 funcionários chegaram à delegacia acompanhados de advogados e com os rostos cobertos. Eles foram liberados após o depoimento. Na saída, Alexandre Carvalho, o dono da loja, admitiu as agressões, mas disse que não praticou tortura. A motivação foi um momento de surto por ele ter, como eu posso dizer, furtado, né? Mercadoria, dinheiro, valores. E aí, no momento de surto, com raiva do acontecido, eu acabei me excedendo e realmente dei as palmadas nele. Tortura de jeito nenhum. Como é que eu vou torturar uma pessoa se eu sou trabalhador? A polícia investiga Alexandre e o primo dele, Diógenes Carvalho, que é gerente da loja, pelos crimes de tortura, constrangimento ilegal e exercício arbitrário, porque ficaram com o relógio e o celular dos funcionários. As sessões de humilhação e tortura aconteceram em dias diferentes nesta loja em Salvador. Os rapazes disseram à polícia que foram levados para uma sala e espancados. Os funcionários negam ter cometido furtos. Alexandre e o primo gravaram as agressões e divulgaram os vídeos em redes sociais. Mais um ladrão aqui, ó. Mais um ladrão, pessoal, ó. Trabalhou pra mim aqui, te deu moral, deu confiança. Aí ele aí, ó, metendo mão no dinheiro. Os agressores usaram um ferro de passar para marcar as mãos de William com o número 171, o artigo do Código Penal para estelionato. Marcos recebeu pauladas nas mãos. O delegado que investiga o caso diz que não há elementos para a prisão dos agressores neste momento. Duas novas pesquisas mostram como está a disputa para a presidência da República. De mãos dadas pela segurança das eleições. Será? Nossos analistas explicam o alcance do acordo entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa para testar a integridade das urnas. Bolsonaro prometeu R$600, mas o orçamento não preveu. Governo entrega proposta com Auxílio Brasil de R$405 para o ano que vem. Número de desempregados recua em julho, mas índice de trabalhadores informais bate recorde. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Começamos contando para vocês que o Tribunal Superior Eleitoral anunciou que vai organizar um projeto piloto para ampliar o teste de integridade das urnas com o uso de biometria. Essa é uma das propostas, defendidas pelos militares. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 5 minutos mais cedo por causa do horário gratuito eleitoral. Aqui na bancada nós temos o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Pondé. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, Seja bem-vindo. Boa noite. Em meio a tantas fake news, há quase um mês das eleições, estudo de uma universidade da Eslováquia faz um alerta. Jovens têm dificuldades em diferenciar mensagens falsas e verdadeiras na internet.
A pesquisa da Universidade Comenius foi publicada no jornal suíço Frontiers in Psychology. Os cientistas eslovacos avaliaram 300 jovens entre 16 e 19 anos. Eles tinham que responder se confiavam em mensagens verdadeiras e falsas sobre os efeitos que algumas frutas e vegetais promovem na saúde. 48% confiaram mais nas notícias verídicas do que nas fake news. 41% consideraram mensagens erradas e verdadeiras igualmente confiáveis. E 11% acharam que as informações falsas eram mais precisas do que as verdadeiras. Grande parte desses jovens hoje, que nasceram a partir de 1996, inclusive, eles, muito embora gastem muito tempo, eles não são tão proficientes nessa capacidade de ler o que está acontecendo do outro lado das telas. Porque eu tenho tanta informação que ela transborda de uma forma tão intensa que eu perco a capacidade de discernir o que é fonte do que é ruído. Os números são semelhantes aos de uma pesquisa da OCDE, que avaliou se alunos de 15 anos de 79 países, entre eles o Brasil, sabiam interpretar textos. E por aqui o resultado preocupa. 2 em cada 3 jovens não conseguem diferenciar fatos de opiniões. A educação midiática nas escolas é uma forma para diminuir esse problema. Um projeto da Universidade Federal do Espírito Santo, que oferece oficinas para alunos de escolas públicas na Grande Vitória, ajuda a desenvolver o senso crítico nas crianças e adolescentes. A ação crítica, para mim, é de uma possibilidade, mas é uma possibilidade de longo prazo. E teria que haver uma grande mudança nas políticas públicas para a educação para incluir esses conteúdos nos currículos para a juventude, e não simplesmente esperar que por conta própria os jovens aprendam a consumir criticamente aquilo que está à sua disposição. E agora vamos ver os outros destaques do Jornal da Cultura desta quarta-feira, 31 de agosto. Proposta de orçamento do governo para o ano que vem prevê salário mínimo sem aumento real pelo 4º ano seguido. Auxílio Brasil de R$ 405 e mais de 20 bilhões reservados para o orçamento secreto. Tribunal Superior Eleitoral acena para Ministério da Defesa e promete de forma experimental teste de integridade das urnas eletrônicas por meio da biometria de eleitores no dia do pleito. Após Justiça Eleitoral proibir o porte de armas nos dias de votação, movimentos sociais pedem o fechamento dos clubes de tiro em todo o país no mesmo período. O número de brasileiros que vivem no exterior, aptos a votar para presidente, cresce quase 40% e supera o total de eleitores de 3 estados brasileiros. Desigualdade até na mordida do leão. Mais ricos pagam proporcionalmente menos imposto do que a classe média. Lembrando que nessa edição nós temos o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O governo federal enviou hoje ao Congresso o projeto de lei orçamentária de 2023. O Auxílio Brasil previsto é de R$ 405. No entanto, todos os candidatos ao Palácio do Planalto estão prometendo para o ano que vem um benefício de R$ 600. O Ministério da Economia baseou a proposta considerando um crescimento de 2% do PIB em 2022 e de 2,5% em cada ano subsequente. Também teve como base uma inflação de 7,2%, com média anual de câmbio de pouco mais de $5. O projeto prevê despesas de 5 trilhões e 17 bilhões de reais em 2023. 2 trilhões e 300 bilhões são para despesas primárias. 98 bilhões para despesas discricionárias do Poder Executivo. Desse total, 19 bilhões foram destinados às emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. O governo ainda anunciou a previsão de 80 bilhões de reais para incentivos fiscais. A intenção é prorrogar medidas para mitigar efeitos da crise dos combustíveis, como redução de PIS/COFINS sobre gasolina, etanol e GNV, além do diesel e o querosene de aviação. O salário mínimo previsto ficou em R$ 1.302, o 4º ano sem aumento real.
Para os servidores públicos, há espaço previsto para reajuste. De acordo com o Ministério da Economia, o valor de pouco mais de 14 bilhões de reais contempla o aumento salarial previsto pelo Judiciário, de 18%. Já uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro e dos outros candidatos de continuar pagando o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 a partir de janeiro do ano que vem não está prevista no projeto. O texto estima o benefício no valor de R$ 405. A equipe econômica do governo não encontrou de onde tirar 52 bilhões de reais para manter o valor atual. Outra promessa de Bolsonaro que não foi contemplada na proposta é a correção da tabela do imposto de renda, com isenção para quem ganha até 5 salários mínimos. Atualmente, a faixa de isenção é de R$ 1.903. 6h02 pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar o seu UOL News dessa quarta-feira. Hoje é dia 31 de agosto de 2022. Agosto está terminando, amanhã estaremos em um novo mês, mas é claro, contando sempre com a sua companhia. E para nos assistir é só acessar o nosso site, 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E também pelas redes sociais e a transmissão do UOL News no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube, onde você também pode comentar a nossa transmissão. Vamos lá então com os principais destaques do dia dessa quarta-feira. A Polícia Federal solicitou a abertura de investigação para apurar uma movimentação financeira de Ana Cristina Siqueira Vale. Ela é ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, para a compra de uma mansão. Ela concorre a deputada distrital, agora em outubro, e o imóvel avaliado em 3 milhões de reais. A existência desse imóvel foi revelada pelo UOL há um ano. Na época, Ana Cristina negou ser a dona do imóvel. O pedido é feito com base em um relatório do COAF que aponta que a compra da casa seria incompatível com o exercício da função pública de assessora parlamentar, cargo ocupado à época por ela. Vale lembrar que uma reportagem exclusiva do Núcleo Investigativo do UOL revelou ontem que metade dos imóveis de Bolsonaro e família foi comprada ao longo de 3 décadas com dinheiro vivo. São pelo menos 51 casas, lojas ou terrenos pagos em espécie. Sobre esse assunto, eu converso agora com o repórter Eduardo Militão e com o colunista aqui do UOL, Tiago Erdi. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. A polícia fez hoje a reconstituição da morte do campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo. Ele foi assassinado no começo do mês durante um show dentro de um clube em São Paulo. O trabalho é um pedido da defesa do policial militar investigado pelo crime. Veja agora outros destaques do dia. Desemprego cai e chega ao menor nível desde 2015. Presidente do TSE e ministro da Defesa acertam teste das urnas no dia da votação. Cantor sertanejo é preso, suspeito de fraude na compra de respiradores. Nossas equipes flagram a ação de carvoarias ilegais numa área de preservação ambiental no Pará. A polícia fez hoje uma operação contra o roubo de fios de cobre em São Paulo. Por dia, em média, são registradas 25 ocorrências na capital, que muitas vezes deixam regiões inteiras no escuro. Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. A polícia ouviu as jovens que estavam no barco com um ambientalista conhecido como Ferrugem, encontrado morto numa represa na zona sul de São Paulo no começo do mês. Os Pingos nos Is. Oferecimento Crise dos Três Poderes. Uma produção original Brasil Paralelo. Jovem Pan apresenta Os Pingos nos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, são 18h07 em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje com José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Diogo Schelp, Guilherme Fiuza e o Roberto Mota. Vamos aos destaques do programa de hoje. Moraes atendeu o pedido de Randolph para quebrar sigilo de empresários. Lindora critica espetacularização da ação. E o TSE cede e fará projeto para atender sugestão das Forças Armadas para urnas eletrônicas. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. A
quebra do sigilo bancário e o bloqueio das contas dos 8 empresários que foram alvos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na semana passada não foi requisitada pela Polícia Federal. O próprio Moraes, relator da investigação, revelou ter atendido a um pedido do senador Randolfo Rodrigues, que é um dos coordenadores da campanha de Lula. Baseado apenas em matéria jornalística, o magistrado e Randolph pediram uma apuração sobre um suposto financiamento de alegados atos antidemocráticos que atentariam contra a democracia. Dos parlamentares e instituições que acionaram o STF contra os empresários, Randolph foi o único a representar pelo bloqueio financeiro. Além disso, o aliado de Lula também pediu que todos do grupo tivessem suas prisões preventivas decretadas, mas essa foi a única medida não autorizada pelo ministro. Moraes ainda determinou a suspensão dos perfis dos empresários em todas as redes sociais. No Jornal da Globo, a queda da taxa de desemprego com recorde no número de trabalhadores informais. O bloqueio pela Justiça de dinheiro do orçamento secreto para cidades do Maranhão. Vamos explicar os motivos. Bolsonaro promete 600, mas na previsão do ano que vem enviada ao Congresso, o Auxílio Brasil é de R$ 405. Nos Estados Unidos, expectativa de vida aprofunda a queda, efeito principalmente da pandemia. E a goleada do Flamengo na Argentina pela Libertadores. Eu te espero no JG.